Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Ayrton Senna. Hoje faz 30 anos desde o dia em que ele faleceu naquele acidente no Grande Prêmio de San Marino, onde a barra de direção do Sir Williams acabou quebrando durante a tangência da curva Tamburello. E assim, o Senna é para muitos o maior herói da história do esporte brasileiro, acima de Pelé e de todos os outros grandes nomes que já passaram aqui neste país no mundo esportivo, né? Muitos consideram sendo o maior herói que o Brasil já teve, né? E assim, o velório dele, né? Você vê as imagens, né? A quantidade de pessoas, o fato dele ter tido honras militares, né? Mostra o quanto que ele era gigante para o Brasil, né? E assim, isso aqui é um vídeo para falar um pouco também sobre essa figura Ayrton Senna, né? Do que ele é tão idolatrado e um pouco do piloto, da carreira do Ayrton Senna na Fórmula 1 principalmente, né? Porque assim, ainda há o debate, né? Quem é o melhor piloto de todos os tempos, né? O Ayrton Senna está nesse debate, ele deixa esse debate vivo até hoje, né? Mesmo tendo sido tricampeão e hoje no mundo de Fórmula 1 já temos dois heptacampeões mundiais, né? A gente ainda debate muito sobre isso, né? Quem seria o melhor? Juan Manuel Fangio, da década de 50, pentacampeão, ganhou quase metade das corridas que disputou. Jim Clark, década de 60, o cara era uma máquina de correr, corria até em Fórmula 2 e simultaneamente com a Fórmula 1, né? Na época podia, né? Aí temos também ali Stewart, Lauda, Nelson Piquet, aí o Alan Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fernando Alonso agora também, muita gente coloca ele na lista dos melhores, eu não sou contra, acho o Alonso um gênio do esporte, Lewis Hamilton, e agora a gente também tem esse fenômeno chamado Max Verstappen, e assim, o Senna tá no panteão máximo dos pilotos da Fórmula 1, e isso é inegável, né? Durante sua época na Fórmula 1, ele ganhou todas as batalhas de classificação, ele ganhou até batalhas, assim, de corridas, né, onde o jogo era um pouco igualado, pelo menos com o Prost, né? O Prost, em ritmo de corrida, ele igualava mais as coisas, mas era impressionante o que o Senna era capaz de fazer em voltas lançadas, né? Isso, assim, deixou o mundo da Fórmula 1 encantado, né? E assim, a carreira dele na Fórmula 1 começa na Toleman em 84 e, tipo, lá naquela época ele já começou brigando com o Nelson Piquet, porque em 83 o primeiro teste de Fórmula 1 dele não foi pela Toleman, foi pela Brabham, né? A Brabham que na época tinha o carro campeão mundial, em 1983 o Nelson Piquet foi campeão, não era o melhor carro, mas o Piquet acabou sendo campeão. E assim, a Brabham fez um teste com a Ayrton Senna, né? Ele e o Piquet testaram em igualdade de condições e ele ficou muito próximo do tempo do Nelson Piquet, tipo, um cara que na época já era bicampeão mundial, para alguns o melhor piloto da Fórmula 1 na época era o Nelson Piquet, e aquele garoto já estava classificando próximo do Nelson Piquet. Aí todo mundo ficou, poxa, que incrível, né? O Ayrton Senna achou que o Piquet ia usar da moral que ele tinha na equipe para contratá-lo. Ele não fez isso até porque ele não podia, já que a Parmalat era a principal patrocinadora e o Ricardo Patrese já iria pilotar aquele carro, né? Mas no final o Senna, tipo, foi bom para ele ter ido para a Toleman mostrar o talento dele, mesmo numa equipe que era bem limitada, mas de qualquer maneira, né, ele foi lá na Toleman em 1984, fez um grande campeonato, conseguindo 3 pódios, entre eles o pódio no Grande Prêmio de Mônaco, onde ele com aquela Toleman conseguiu sair lá de trás, um circuito com Mônaco, difícil de ultrapassar, em chuva pesada, assumir até a segunda posição antes da corrida ser paralisada. E assim, até hoje pessoas falam que o Balestre parou a corrida para o Prost ganhar. A gente nunca sabe, né? Existe um relatório, né, da equipe Toleman de que o carro iria quebrar se a corrida não fosse interrompida, né? Na época, os carros de Fórmula 1 quebravam de uma maneira inacreditável, né? Tipo, você vê algumas temporadas lá naquela época, assim, os caras completavam as 3 corridas e quebravam no resto, não era muito confiável os carros, só as equipes maiores tinham um pouco mais de confiabilidade, né? Mas, de qualquer maneira, seja o que for, fica aí aquele mistério. Foi uma corrida brilhante, isso foi o suficiente para colocar ele na Lotus, que era uma equipe mais forte, não era a principal equipe da Fórmula 1, mas já era o suficiente para colocar ele mais próximo do pelotão da frente da Fórmula 1. E ele conseguiu em 85 sua primeira vitória em Estoril, chuva pesada, ele deu uma volta no terceiro lugar. Inclusive essa história do Senna ser bom na chuva é uma coisa curiosa, né? Porque ele nem sempre foi bom na chuva, inclusive nas primeiras etapas de kart dele na chuva, ele era um dos piores. E ele ficou muito preocupado com isso e começou a treinar na chuva feito um louco porque ele não queria ficar para trás, né? Porque tudo é analisado quando você vai contratar um jovem piloto
piloto, né? E ele é o dom, né? Tipo, você vê isso, é o dom de pilotar. O cara foi treinar na chuva e do nada virou o melhor, talvez o melhor piloto da história em pista molhada seja o Ayrton Senna. É outro debate que a gente pode levar também. Agora tem o Max Verstappen na chuva, que é também outro, né, um fenômeno da natureza. Tem o Lewis Hamilton, o Michael Schumacher também na chuva era outro piloto extraordinário. Mas assim, o Senna, acho que as corridas mais marcantes de chuva da história da Fórmula 1 são dele, né? Acho que Donington Park, Estoril 85, acho que a única corrida de chuva, duas, né? Vou dar um crédito aqui ao Hamilton na Inglaterra em 2008, foi uma prova impressionante, colocou 1 minuto no segundo colocado, e a do Schumacher em 96 na Espanha, a primeira vitória dele de Ferrari, em que ele venceu, tendo problemas nos cilindros do motor, e mesmo assim ele estava andando 4 segundos mais rápido que todo mundo na pista, e aquele carro da Ferrari era uma grande carroça, né? Mas chegando aqui para o Senna, né, ele na Lotus já começava a bater de frente ali com essas equipes maiores. Ele não tinha aquela regularidade porque o carro não permitia, mas de qualquer maneira ele conseguiu ali empilhar algumas vitórias que atraiu a atenção do Ron Dennis, né? Em 3 anos na Lotus, 4º lugar em 1985 no Mundial de Pilotos, 4º lugar em 86 e 3º em 1987, só atrás da dupla da Williams. Então assim, isso chamou muita atenção, o cara só ficou atrás do Nigel Mansell e do Nelson Piquet, que tinha um carro muito acima dos outros. Então, assim, olhando para isso, eles falaram, gente, esse piloto tem que estar aí para a McLaren, né? E aí eles chamam o Senna para a McLaren para fazer dupla com o Alain Prost, né? E com o Alain Prost, a gente sabe aí as brigas que eles tiveram, né? No final, assim, virou meio que Rock Balboa e Apollo Creed, né? Depois quando o Prost se aposenta, eles viram até amigos, né? Que aí tem um respeito entre duas grandes lendas do esporte, né? O Prost, na época, bicampeão mundial, já havia lutado por muitos títulos. Em 1988, a disputa entre os dois, o McLaren MP44, para alguns é o melhor carro de todos os tempos. Ele dominou a Fórmula 1 de uma maneira nunca antes vista, ganhou 15 das 16 corridas, a única corrida que não ganhou, os dois carros abandonaram, estava muito acima da concorrência e a batalha ficou só entre os dois e o Ayrton Senna conquistou seu primeiro título mundial. Em 88, inclusive, até o Senna foi um pouco beneficiado por uma regra, né, que existia, que excluía os 3 piores resultados, né, que era tentar ali uma quebra mecânica, alguns problemas, tentar dar uma justiça com os melhores desempenhos. O Senna tinha sempre melhores resultados, né, teve acho que até mais vitórias, mas teve algumas corridas que o Senna cometia um erro, tinha um problema ou outro, que ele não terminava, por exemplo, em segundo. O Prost sempre terminava primeiro e segundo, e assim, ele teoricamente, se computassem todos os pontos, ele teria 11 a mais, mas tinha regra, e dentro das regras o Senna foi campeão. E aí, em 89, né, o Senna foi melhor do que o Prost naquela temporada, em termos de desempenho estava bem acima, só que ele quebrou muito mais, né, muitos problemas mecânicos, né, muitos falavam que o Senna forçava o carro muito mais do que o francês, e isso acabava exigindo mais do equipamento, né, mas de qualquer maneira o Prost foi se aproveitando das quebras que teve, o Prost foi aproveitando das quebras do Senna, e ele acabou conseguindo somar pontos que no final deram aí uma boa vantagem até chegar no Japão, onde tem aquela polêmica corrida em que o Prost joga o carro para cima do Ayrton Senna, e aí o Senna volta para a prova pela área de escape, e aí o Balestre, aí, uma sacanagem inacreditável, né? Ele desclassificou o Senna, e assim, o Senna, que havia ganhado aquela corrida, ele perdeu os pontos daquele GP e o Prost foi campeão. Mas vale até lembrar, né, para não deixar assim, tudo a romantização de tudo, o Prost, ele seria campeão mesmo com o Senna computando aquele resultado, porque em Adelaide, na última corrida, o Senna não completou. Ele teve problemas mecânicos, pelo que eu me lembro. Então, a verdade é que Prost seria campeão de 89 de qualquer maneira. Em 1990, o Prost não aguentava mais o Senna, foi para a Ferrari. Aí a batalha pelo título de novo ficou entre os dois, e aí a gente teve o troco, né? Naquele ano, a McLaren conseguiu ter desempenhos mais sólidos, a Ferrari tinha um bom motor, mas a McLaren tinha um carro que comportava-se melhor nas curvas. Aí a gente teve a polêmica largada no Grande Prêmio do Japão, primeiro porque o Balestre inverteu a ordem a ordem dos pilotos se posicionarem no grid, colocou o Senna do lado sujo, né? Mas aí o Senna foi lá na curva 1, né, que a curva 1 do Suzuka é muito rápida, não tirou o pé, bateu contra o Prost, e naquele acidente ele se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela segunda vez, né? O Prost dizia, né, que ele queria socar o Senna, mas estava muito tonto por causa do acidente, né? E vale lembrar que aquela corrida de 1990, né, foi uma dobradinha, né, no GP do Japão brasileira. Nelson Piquet ganharia com a Benetton e Roberto Pupo Moreno chegaria em segundo. Então foi uma corrida mágica para o Brasil, né, porque o Senna é bicampeão e a gente tem dobradinha brasileira com Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno, né? E aí
Tivemos 1991, Prost continua na Ferrari, só que a Ferrari começa a piorar, né? A Ferrari teve um carro muito ruim, né? Muita gente fala que o ano do Prost foi ruim, mas não é verdade. O Prost foi muito bem naquele ano, mas o carro realmente não correspondia. No ator ele criticou tanto o carro que não correu, acho que a última corrida, visto que a Ferrari já estava meio de saco cheio das reclamações dele, né? Não era culpa dele que o carro era ruim. Então talvez seja, né? Que os pilotos testavam muito naquela época. E assim, a Williams começava naquele momento a mostrar ali um carro que começaria a se destacar como o melhor da categoria. A década de 90, a Williams foi a grande protagonista. E assim, o Mansell, ele foi o rival do Senna em 1991. Nas primeiras corridas do ano, o Senna dominou completamente. O Mansell cometia muitos erros, tinha muito azar também. Teve a clássica corrida no Canadá, a última vitória do Piquet. Ele já estava acenando, né, para o público na última volta e o alternador pifou. E ele, a alguns metros da chegada, o carro parou e o Piquet acabou vencendo a corrida, né? Então, assim, o Mansell, ele era um cara doido, mas era extremamente rápido e ele começaria a encurtar a vantagem no campeonato até chegar no Japão. Aí no Japão, o Senna e o Mansell ali brigando, o Senna, assim, deixando o Mansell maluco. Ele, se você vê, né, a distância que o Berger abre nas primeiras voltas, você claramente vê que o Senna, ele tá tentando induzir o Mansell a erro, pilotando mais lenta, até a proximidade que o Mansell tá do Senna, ela não é pequena, assim, é muito abaixo do normal. E ele conseguiu induzir o piloto britânico ao erro, que acabou escapando na brita e ele acabou abandonando. E o Ayrton Senna foi tricampeão mundial, né? Uma outra temporada muito boa do Ayrton Senna. A Williams era um carro muito rápido, mas a McLaren ainda batia de frente, diferente do que foi em 1992, 1993, em que a Williams começou ali. Já havia muita questão dos sistemas eletrônicos na Fórmula 1, não era apenas a suspensão ativa. Esse foi o big deal da Williams, né? Foi ali que eles deram o pulo do gato, mas a Fórmula 1 já tinha câmbio automático na maioria dos carros. A última vitória de câmbio manual da Fórmula 1 foi em 1992 na Bélgica, Benetton do Schumacher, né? Depois disso, nunca mais um carro com embreagem ganhou corridas na Fórmula 1, porque já tinha carros que passavam marcha sozinhos. E o carro da Williams era um desses carros, né? Em 1992, a Williams não deu chance à concorrência. O carro era tão superior à concorrência que o Mansell foi campeão com 5 corridas de antecedência. O Senna ainda ganhou algumas corridas, se não me engano, 3 ou 4 em 92, mas foi talvez o ano menos brilhante dele na McLaren, ficando em quarto no Mundial de Pilotos, atrás da dupla da Williams, né? O Mansell e o Patrese, e o Michael Schumacher, né? Na época, já na sua primeira temporada completa de Benetton, ele teve mais regularidade do que o Ayrton Senna naquele ano. Então, assim, a gente teve o 1992, né? Que o Senna ficou muito frustrado pela distância que a Williams estava da McLaren, e assim, ele queria ir para a Williams a qualquer custo. Ele se ofereceu para pilotar de graça na Williams em 1993, só que eles já tinham assinado com o Alain Prost. O Prost, no contrato dele, ele colocou lá que não queria correr com o Ayrton Senna. Ele queria ganhar o tetracampeonato mundial e eles aceitaram. Aí foi o Prost e o Damon Hill, a dupla da Williams, e o Senna, ele correu assim, com a McLaren, assinando o contrato corrida após corrida, entende? Ele queria ir para a Williams a qualquer custo, não queria se comprometer com a McLaren a longo prazo. E assim, o Hamilton esse ano está fazendo um ano bem fraquinho lá na Mercedes, parece estar sem vontade de pilotar e tudo isso. Eu acho que é aí que a gente vê uma coisa que decepciona, porque o Senna, no momento que ele não queria estar na McLaren, queria estar na Williams, ele estava lá pilotando em 93, contrato de corrida após corrida, e ele estava fazendo para muitos o melhor ano dele na Fórmula 1, fez corridas brilhantes, apresentações espetaculares. Então, assim, o cara, não importava onde estivesse, ele iria acelerar, ele iria dar o tudo de si, entende? Eu acho que isso foi uma diferença grande, entende? Eu não acho que o cara só pode pilotar quando ele quer, entende? Eu acho que quando você tá na categoria, você tem que dar o seu melhor sempre, e o Senna sempre fez isso, né? Em 1993, ele foi tão bem, né, que a McLaren não era um grande carro naquele ano, né? E assim, o Senna aproveitou todas as suas oportunidades para vencer corridas, para conseguir bons desempenhos, e terminou aquela temporada como vice-campeão. Não teve como bater de frente com o Prost, mas ele superou a Williams do Damon Hill e ficou à frente do Michael Schumacher, que naquela época já mostrava as garrinhas de fora. E aí, em 94, a rivalidade que todo mundo queria ver era essa, Michael Schumacher e Ayrton Senna. Até porque a velha guarda da Fórmula 1 já toda tinha se retirado, né? O Prost aposentou, o Mansell também já estava na Indy, ele volta, né, para substituir algumas corridas do próprio Ayrton Senna, né? Então, assim, a gente teve ali o Senna com a Williams, né, que ainda era um carro muito forte, né? O carro de 94 ele não era ruim, né? A questão é que era muita potência, poucos controles de estabilidade,
obviamente um carro muito instável, mas isso era para Williams, para todos os outros carros, a Benetton incluso. A Benetton, ela teve um pulo do gato na questão aerodinâmica, né? Aquele bico mais elevado, o ar era mais direcionado para o assoalho, ele era mais efetivo aerodinamicamente falando do que o que a Williams tinha como conceito aerodinâmico. E assim, a gente teve aquele início de temporada, o Senna foi a pole no GP do Brasil, mas aí a gente já veria ali um Schumacher que tinha velocidade na corrida para ameaçar o Senna, né? Ele conseguiu naquela corrida vitória, o Senna acabou rodando, no Pacífico o Senna foi pole de novo, mas a primeira volta acabou ali se envolvendo em um acidente, não marcou bem, e o Schumacher ganharia de novo, né? Tava 20-0 quando chegou o Grande Prêmio de San Marino. E aí, San Marino, a gente conhece a história, naquele fim de semana negro na história da Fórmula 1, né? Porque tem o acidente do Barrichello na penúltima curva, no treino livre. Ele acaba tendo apenas um susto, mas foi um acidente muito forte. Aí depois a gente teve o acidente do Roland Ratzenberger, que ele acabou falecendo, né? Ele bateu ali antes da tosa a mais de 300 km por hora. E na época ali não havia muita proteção. Se você for olhar, né? Os carros eram muito expostos, você conseguia ver até o ombro do piloto. Ele bateu a cabeça no muro, então obviamente era praticamente possível ele sobreviver ao impacto desse, mesmo nos dias de hoje, né? A gente vê assim, o capacete hoje é mais moderno, mas há um limite para o que ele consegue aguentar. Só lembrar do Justin Wilson na Indy, que um bico, né, um pedaço do bico do carro do Karen bateu, né, o carro bateu, aí o bico acertou a cabeça dele e morreu, entende? O acidente parecia leve, tudo isso, mas ele acabou morrendo. Então, a gente teve tudo isso acontecendo no fim de semana, a morte de um piloto, né? E aí a gente chegou à corrida, né? E o Senna tem a quebra da barra de direção. Até hoje não é 100% de certeza que foi isso, mas que a teoria o Senna ele teve um problema na Williams, que o volante, né, ele ficava muito para dentro. Se você for ver até nos joguinhos aí de Fórmula 1 que tem os carros, você consegue ver que o volante ele fica muito para dentro e ele batia muito assim, as costas das mãos na parte da carenagem do carro. Isso estava incomodando ele. Ele pediu uma mudança e a Williams acatou. Só que eles não projetaram um novo sistema de direção. Eles improvisaram a princípio para depois fazer um sistema novo, né? E assim, o que eles fizeram? Eles cortaram a barra, aí soldaram um pedaço menor e aí mudaram a posição do volante para ele ficar mais confortável, né? A teoria teve tanta pressão na solda que a solda quebrou, o volante acabou se perdendo a conexão com as rodas. Aí o carro foi reto no muro, né? Porque a Tamburello não é uma curva que se comete erros, né? Teve até coaches aí ficar falando que é excesso de vontade, todas essas palhaçadas assim. Não se comete um erro na Tamburello. É uma curva que se fazia de pé embaixo. Ela era uma curva, não vou dizer que é oval, porque aí é o termo errado, né? Mas você vê a câmera do Schumacher, né? Quando o Senna bate, você vê que o esterço do volante dele é quase nada, entende? É muito pouco. E ele tá de pé embaixo ali. Isso com um tanque cheio, entende? Então, assim, Tamburello, pé embaixo. E ali o Senna acabou tendo essa infelicidade, né? Não é só apenas a quebra da barra de direção, que sempre quando acontece isso, o acidente é feio. Já aconteceu até em 2009, o Timo Glock, o fim da passagem dele na Toyota, em Suzuka, a barra de direção quebrou, ele foi direto no muro. Foi uma pancada muito forte, entende? Esse tipo de pancada é realmente problemático, mas é o ângulo, né, que ele bateu que foi fatal, né? Porque ele bate e uma barra de suspensão, né, da suspensão, ela quebra, vira uma lança e volta assim na cabeça do Ayrton Senna. E assim, né, pelo que eu li, né, do relato do acidente, quando o Sid Watkins e a equipe médica chegam lá, o Senna já teria perdido metade do sangue dele, né, porque a barra ela perfurou o crânio e foi acho que 2 centímetros ali, então não havia como salvá-lo. Essa é a verdade, né, tipo, ele tem teorias de que ele morreu na pista, né, a ideia lá de que a FIA defende, né, tipo, para não ter cancelado o GP, é que foi morte cerebral, mas o coração dele ainda batia, né, e não deixa de ser verdade, mas ele morreu na pista, né, pelo que tudo indica. Ele foi transportado para o hospital, mas apenas por esse protocolo, né, até para manter a corrida acontecendo, né, porque business, né, os caras queriam manter a corrida seguindo. E assim, né, morreu ali o maior herói do esporte brasileiro para muita gente. Isso porque aí a gente chega na figura Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele era uma representação de vitória em momentos muito ruins do Brasil, né? O Brasil, ele surge na Fórmula 1 em 1984, fim da ditadura militar, início do governo de José Sarney, Tranqueira eleito, mas ele acaba morrendo antes da posse, e aí o Sarney, ele vira o presidente, muitos planos econômicos desastrosos, plano Bresser, Brasil hiperinflação,
muito. No Brasil estava um caos, né? O Brasil, além disso, no futebol, não ganhava uma Copa do Mundo desde 70. Foi ganhar justamente no ano da morte do Senna, em 1994. Então, assim, o Brasil já estava muito tempo sem vencer no futebol, e a representação de vitória estava mesmo na Fórmula 1. E o Nelson Piquet, né, que na época era o bicampeão mundial, ele nunca foi o brasileiro assim que as pessoas se inspiravam muito, porque não era o cara lá que as pessoas assim tinha aquele negócio do Senna, né, o cara que levantava a bandeira, né, o Piquet tava lá mais por ele mesmo, né, tipo, nada contra, né, eu já elogiei aqui ele como piloto, a gente sabe que ele é muito polêmico, né, e a questão é, o Ayrton Senna, ele representou vitória e orgulho nacional em um momento que muitas pessoas se envergonhavam de ser brasileiras, né? E assim, ele meio que parecia até um período de transição, né? De alegria para 1994, onde tem o Plano Real, o Brasil volta a ganhar no futebol, né? Mas assim, o Senna foi essa representação de alegria por muito tempo, né? As pessoas, elas não tinham muito motivos para se orgulhar do país, exceção ligar a TV e ver ele correndo, entende? Ele representava isso. E no final foram 65 pole positions, 81 pódios, se não me engano, 80, alguma coisa assim, 41 vitórias, 3 títulos mundiais, um dos pilotos mais brilhantes da história da Fórmula 1, né? Talvez o mito fora das pistas foi algo que a Globo criou, né? Tipo, ele tinha seus problemas, ele não era um cara perfeito, mas a lenda dentro das pistas, isso nunca foi uma invenção, né? O cara era realmente extraordinário, dava espetáculos, era um piloto que as pessoas tinham o privilégio de acompanhar, e é um daqueles pilotos que marcam gerações. Não à toa, hoje, 30 anos da morte dele, a gente vê sempre todas as equipes de Fórmula 1 dando suas homenagens, elogiando, lembrando da grande lenda Ayrton Senna, um dos melhores da história. Então, assim, é muito legal ver a comunidade da Fórmula 1 junta para homenagear um piloto brasileiro que fez tanta história na categoria e para sempre será lembrado, entende? A gente está aqui 30 anos depois falando da vida e da história de Ayrton Senna, né? E assim, pelo que ele significava nesse aspecto, né, de orgulho nacional, entende? Levantar a bandeira, entende? Isso parecia coisas pequenas, mas foi gigante dentro do país. E agora a gente está aí, né, sem brasileiros na categoria desde 2017, né? É uma situação bem triste, né? Porque o Brasil é um país tradicional na Fórmula 1. A gente tem 8 títulos mundiais, 2 de Piquet, não, 2 de Fittipaldi, 3 de Piquet, 3 de Ayrton Senna, foram 101 vitórias. O Brasil tem história na Fórmula 1, mas infelizmente hoje estamos sem pilotos, né? Seja pelo fato de que falta dinheiro, seja pelo fato de que hoje a Fórmula 1 não sabe se renovar bem, né? Porque assim, talento para estar na Fórmula 1, a gente tem o Felipe Drugovich, né? Tem o Gabriel Bortoleto, que a gente sonha que tem uma vaga no futuro, mas a verdade é que assim, a Fórmula 1 hoje está bastante tempo sem um piloto brasileiro. E nos resta ter o nosso GP do Brasil, com aquele belíssimo circuito de Interlagos, que o próprio Senna ajudou a reprojetar, né? O S do Senna não é assim chamado só por causa dele, entende? Né? Em homenagem à figura do Ayrton Senna. Foi ele que deu a ideia da curva, daquela descida e daquela tangência. Então, ele fez parte da remodelação do circuito de Interlagos. Isso aí também é bacana, essa história do Ayrton Senna. Então, é isso, né? Um herói dentro aqui do Brasil, no Japão também, né? Por ter levado o motor Honda a muitas vitórias, o Senna era muito reverenciado, ganhou os 3 títulos no Japão, no circuito de Suzuka. É um nome histórico para o automobilismo e ele ainda deixa sua marca 30 anos depois que morreu. Então, lembrar aí desse dia, né? Todo ano, acho que é justo o Brasil lembrar de Ayrton Senna, a gente tem que relembrar os grandes heróis do esporte. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.